Chegamos agora no momento do estudo da Bíblia, aqui no programa Encontro com a Vida. Hoje nós teremos um tema introdutório falando sobre as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E a partir de segunda-feira nós iremos analisar carta por carta que Jesus enviou às 7 igrejas do livro do Apocalipse. Mas como é o nosso hábito aqui, a gente não começa a estudar sem antes orar. Eu quero convidar você a se juntar a mim nesta oração. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo privilégio de termos a Tua palavra em nossas mãos. Queremos estudá-la mais uma vez. Por isso suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que Ele nos acompanhe agora, enquanto vamos aprender mais a respeito da Tua vontade para a nossa vida. Nos abençoa, Pai, e nos ajuda a entendermos o Teu recado para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. Vamos então a esse tema introdutório das cartas às 7 igrejas. Interessante que as primeiras cartas que nós temos conhecimento foram escritas há cerca de 2.500 anos antes de Cristo. E elas foram escritas em papiro. O que é papiro? Bom, papiro, esse material é uma planta ribeirinha e eles pegavam esses papiros, colocavam ali em talhas, em fatias, elas eram passadas por um tipo de prensa e depois então se escrevia nesses papiros. Esses papiros eram conservados geralmente dentro de vasos de barro para que fossem melhores preservados. Já no século II antes de Cristo, lá na região de Pérgamo, ali na região da Turquia, o pergaminho foi inventado. E esse pergaminho era um tipo de papel feito de peles de carneiros e bezerros. Era o couro do animal que passava por um processo de tratamento e depois se escrevia nesses pergaminhos. A palavra de Deus, a Bíblia, os manuscritos, foram escritos em papiros e em pergaminhos. Assim foram preservados até que eles fossem descobertos e nós tivéssemos hoje a palavra de Deus como temos em nossas mãos. Foi um milagre a preservação. Naqueles tempos bíblicos já começou um sistema de postais, de envio de cartas. E quando nós olhamos para o mapa hoje da Turquia, você tem ali então a rota das 7 igrejas escritas no Apocalipse. E era mais ou menos esta rota que era seguida quando as cartas eram enviadas. João escreve o Apocalipse a partir da ilha de Patmos. E é da cidade de Patmos que essas cartas irão sair, endereçadas à igreja ou à cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós iremos fazer uma viagem agora, a partir de hoje e nos próximos dias, por estas 7 cidades. E vamos compreender um pouquinho dessas cartas e da mensagem que cada uma delas encerrava. Bom, as cartas mais conhecidas da história, eu posso trazer o exemplo para você da carta de Pero Vaz de Caminha. Essa carta que nós conhecemos foi escrita pelo português Pero Vaz de Caminha em 1º de maio de 1500, lá na cidade de Porto Seguro, na Bahia. Ela foi levada para Lisboa aos cuidados do governador Gaspar de Lemos. Essa carta é considerada o primeiro documento redigido no Brasil e, por esse motivo, é um marco literário do país. Essa carta, a carta de Pero Vaz de Caminha. Assim como as cartas do passado, as cartas do Apocalipse, escritas por João, que estava exilado na ilha de Patmos, têm um significado muito especial. A data é por volta do ano 95, 96, final do 1º século. João estava aí na ilha preso. Na época, reinava em Roma era o imperador
Tito Flávio Domiciano. Ele exigia ser tratado como Deus, mas João não se adoraria a qualquer homem como Deus. João não adoraria a ninguém a não ser o Deus verdadeiro. E por causa da sua fé, João então é exilado na ilha de Patmos, que naqueles idos, no final do primeiro século, funcionava como uma prisão do Império Romano. Era uma ilha-prisão. E para lá João foi exilado. João era o apóstolo mais jovem dos 12. E então, nesse tempo de perseguição, Patmos era uma ilha-prisão do Império. O que é a ilha de Patmos? É uma ilha vulcânica que faz parte de 12 ilhas do Mar Egeu. Está situada a 55 quilômetros da Turquia. A área total dessa ilha gira em torno de 45 quilômetros quadrados. Se nós quisermos fazer uma comparação com a nossa ilha, aqui em Florianópolis, Santa Catarina, a nossa ilha tem 675 quilômetros quadrados. Ou seja, a ilha de Florianópolis é cerca de 15 vezes maior que a ilha de Patmos. Uma pequena ilha do Mar Egeu. Mas ali, João estava exilado. E foi lá nesse exílio que as portas dos céus foram abertas para João. João ouviu uma voz que dizia: sobe para aqui, João, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. E a partir desse momento, João começa a receber então as revelações do livro do Apocalipse. Vamos ler alguns versos? Capítulo 1, versos 1, 2 e 4. João escreveu assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. As 7 igrejas que se encontram na Ásia Menor. O livro começa dizendo revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação, na língua grega, apocalipse. Apocalipse quer dizer isso, revelação. Algumas pessoas acham que o livro do Apocalipse é um livro muito difícil de ser compreendido, mas o próprio nome significa revelação. E todo aquele que está disposto a aprender sobre o Apocalipse vai receber o auxílio divino para compreender os seus simbolismos, compreender suas lições espirituais. Nós iremos fazer uma viagem nos capítulos 2 e 3 e aprendemos mais sobre as 7 igrejas, que é parte do conteúdo escrito por João. Mas aqui, logo na abertura do livro, João fala a respeito das fases em que o livro passou até chegar à mão de João, que enviou para as igrejas. O Apocalipse nasce no coração de Deus. Por isso é dito revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Deus deu a revelação a Jesus. Jesus, por sua vez, entrega essa revelação para um anjo. E o anjo leva para João, que estava exilado na ilha de Patmos. João recebe ordem de escrever e enviar para as 7 igrejas. Essas foram as etapas que o Apocalipse passou até nós. Se você desejar conferir aqui no nosso gráfico, então o Apocalipse nasce com Deus o Pai, que é levado para Jesus, que leva para o anjo, que leva para João, e João envia então as 7 igrejas. Esse é um livro diferente. Só o Apocalipse passou por todas essas etapas antes de chegar até a igreja, até nós. Nenhum outro livro tem esse tipo de revelação, apenas o Apocalipse. Nos versículos 10 a 13, João declara: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. João tem, no dia do Senhor, no dia de sábado, uma revelação do próprio Jesus Cristo. Interessante que, se nós lembrarmos que Jesus foi crucificado no ano 31 da era cristã e depois de alguns dias foi assunto aos céus, já haviam se passado agora, no ano 95, 96, cerca de 65 anos que João não vira mais Jesus. Agora, quando está exilado na ilha, ele ouve por detrás dele uma voz. E quando ele se volta, ele vê o Cristo glorificado, caminhando entre os castiçais de ouro. Esta visão deve ter impressionado grandemente a João. João se lembrava da última vez ou das últimas vezes que havia visto o Cristo. Lembrava da cruz, do sofrimento da crucifixão, mas agora ele não é mais o homem de dores, ele não é mais o servo sofredor, agora é o Cristo ressurreto que se apresenta glorificado para conversar com o discípulo amado. Quando João vê a Cristo, João se dobra, se prostra diante do Senhor, se prostra como morto diante da glória da presença de Cristo. Mas Jesus vai tocar em João e dizer: João, não temas. Que mensagem maravilhosa! Cristo foi visto andando entre os castiçais de ouro, os candeeiros de ouro. Em Apocalipse 1:20, nós aprendemos de que esses candeeiros ou castiçais, eles representam as igrejas. Quer dizer que Jesus é aquele que sempre caminha com a sua igreja. Ele nunca se afasta dela. E é declarado no versículo 1 do capítulo 2, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Sim, meus queridos, Jesus, aquele que morreu por nós, ele caminha no meio das suas igrejas. E aquelas mãos que foram atadas à cruz, agora são estendidas para levar uma mensagem de conforto e esperança para o povo de Deus em toda a era cristã. Essas 7 cartas de Jesus às 7 igrejas foram endereçadas às igrejas que existiam nos dias de João. É verdade que existiam outras igrejas cristãs, como na cidade de Corinto, em Tessalônica, mas estas 7 igrejas foram escolhidas pelo próprio Deus porque elas representariam 7 períodos pelos quais passaria o povo de Deus do primeiro advento até o segundo advento de Cristo, ou seja, ao longo de toda a história da igreja cristã. Essas igrejas existiam nos dias de João, mas elas também apontavam para uma realidade espiritual no futuro. Ou seja, as condições da igreja de Éfeso se cumpririam ao longo da história. As condições vividas pela igreja de Esmirna nos dias de João seriam vistas também na igreja cristã no desenrolar da história cristã. Então, as condições vivenciadas por essas 7 igrejas naquele momento, no final do primeiro século, apontavam para 7 etapas ou fases pelas quais passariam a igreja cristã até que Jesus até a volta de Cristo em glória e majestade. Então será a nossa missão estudarmos essas 7 igrejas. E enquanto estudarmos,
nós iremos avançar cronologicamente no tempo, desde a morte de Cristo até a sua segunda vinda, em glória e majestade. É claro que você não pode perder esse estudo, por isso que a partir de segunda-feira nós iremos começar o primeiro estudo da igreja de Éfeso, e você é o meu convidado. Agora, nesse primeiro capítulo, nessa visão que João tem do Cristo glorificado, nós podemos extrair algumas lições especiais para a nossa vida. A primeira delas, Jesus caminha no meio da igreja. Isso significa que Jesus detém o controle da história. A história não ficou entregue aos homens. Na realidade, a história é o palco da atuação divina. É aí que Deus realiza os seus grandes projetos, os seus grandes propósitos. Deus caminha no meio dos candeeiros, que é um símbolo das igrejas, porque Deus caminha no meio da igreja. Ele está conduzindo sua igreja a um final glorioso. Nos altos e baixos que a igreja cristã enfrentou ao longo da história, Jesus sempre esteve presente e sempre conservou em todas as fases um povo remanescente, um povo fiel. Assim seria também nos dias finais da história. Então esta é a primeira lição. João escreve: conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, conheço o lugar em que habitas. A expressão conheço fala de um Deus que caminha no meio da igreja e sabe o que se passa com ela. Ou seja, nada acontece na sua vida oculto aos olhos do Senhor. Nada se passa com você que Deus não saiba, porque Ele caminha com a sua igreja. Ele entende o drama que você está vivendo. Ele sabe das suas lutas, dos seus problemas, e Ele vai estar sempre disponível para ajudar você. Esta é a primeira lição que o Apocalipse 1 nos ensina. Há uma outra lição especial. Somente Jesus nos conhece de verdade. Por quê? Porque nada está oculto aos olhos dele. Jesus se importava com João. Jesus sabia que ele estava exilado na ilha de Patmos. E quem sabe João, ali, isolado, preso por causa da palavra de Deus e do testemunho que ele dera, se sentisse em algum momento esquecido pelo Senhor. Mas não, o Senhor nunca se esquece de seus filhos. E Jesus escolheu um dia de sábado para aparecer para João. João escreve que foi no dia do Senhor, num santo sábado, que Jesus aparece para ele. Jesus não aparece para ele como um mestre sofredor, como um homem de dores. Agora ele aparece como Cristo ressurreto, como Todo-Poderoso. E ele vem dar para João uma mensagem de esperança. João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sei que você estava nessa ilha, eu sei a luta que você está passando, mas eu tenho uma missão para você. E de fato, a despeito da idade avançada de João, ele ainda vai escrever o livro do Apocalipse e depois disso, o Evangelho e as cartas, as 3 cartas de João. Então Cristo tinha uma missão para João, mesmo estando ele em idade avançada. Essa é uma mensagem para você, meu querido amigo, que talvez já está na terceira idade, quem sabe já com os anos avançados. Você acha que Deus não tem um plano para você? Tem. O Senhor sempre tem. Ele sempre tem um plano para a vida de todos nós. Ele tem algo projetado para você, algo grandioso. E se você se unir a Ele, se você se conectar com Deus, se você deixar que Ele te ensine, que Ele fale, você vai entender ainda o plano que Ele tem para você. Isso aconteceu com João e pode acontecer com todos nós. Mas há ainda uma terceira lição. Jesus é o único que possui as chaves da morte e do inferno. Ou seja, Ele tem o poder para vencer a morte. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso. Jesus é aquele que tem o poder de vencer a morte, porque Ele vai ressuscitar as pessoas que nós amamos. Isso foi confortador particularmente para João,
que era um prisioneiro, que era um homem idoso. Ele sabia que os seus dias não iriam muito longe, mas ele, ao descobrir que Jesus é aquele que tem as chaves da morte, da sepultura, o seu coração se encheu de esperança. Quem sabe ele se lembrou das palavras de Jesus, lá junto à sepultura de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso mesmo. Prezados amigos, quantas lições podemos aprender da Bíblia a respeito desse Cristo que nos ama, desse Cristo que tem todo o poder no céu e na terra, que venceu a morte e hoje pode trazer à vida aqueles nossos queridos que a morte levou. João foi confortado com essa palavra e nós também seremos confortados. O capítulo 1, verso 17 e 18 diz da reação de João ao ver o Cristo glorificado. Porém ele pôs sobre mim a mão direita: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Uma quarta lição que podemos aprender desse texto é que Jesus nos convida a ouvirmos a voz do Espírito Santo. Há sempre uma mensagem de Deus para você. E aqui, em cada carta, João escreve: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois que Jesus foi assunto aos céus, ele enviou outro Consolador, o Espírito Santo. Jesus disse que ele estaria para sempre conosco. E ao longo de toda a história da igreja, o Espírito sempre esteve presente. E em cada carta, João faz um apelo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A partir de segunda-feira, eu quero convidar você a nós pararmos para ouvir o Espírito. E através dessas 7 cartas, nós iremos compreender a situação do povo de Deus ao longo de toda a era cristã e a mensagem especial que Deus tem para os dias atuais, para o tempo presente. Você irá perceber que esse Cristo, que está vivo, que apareceu para João, tem uma mensagem também para você. Nós seremos representados em cada momento, em cada fase dessas 7 igrejas. E a despeito de não vivermos naquele período, nós aprenderemos com os cristãos daquele período. E nós iremos conhecer mais sobre a forma como Deus lida com o seu povo, como ele trata o seu povo e como o povo de Deus foi preservado miraculosamente ao longo de toda a era cristã, mesmo enfrentando severas tribulações. A partir de segunda, nós faremos uma análise exegética e histórica. Nós vamos comparar a história bíblica e a história secular. E nós vamos entender estas 7 etapas que o povo de Deus passou, dos dias de João até os dias atuais. Isso mesmo. Você vai descobrir que existe uma mensagem atual para você. Deus tem uma mensagem para esse tempo, para nós que vivemos no ano 2024. Tudo isso a partir de segunda-feira. Você não pode perder essa série das 7 igrejas do Apocalipse. Por hoje, nos lembremos de uma coisa. Jesus é aquele que caminha entre as igrejas. Jesus é aquele que caminha no meio da sua igreja, do seu povo. Conhece a nossa situação. Conhece tudo o que nós enfrentamos, conhece todas as situações que vivenciamos e está sempre presente. Aliás, ele é o fundador da igreja. Jesus mesmo declarou: sobre esta pedra, ele mesmo edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Bíblia ensina que Jesus é o fundamento da igreja cristã. Ele derramou, ele verteu o seu próprio sangue para fundar esta igreja. Uma igreja que se tornou detentora dos oráculos sagrados. Uma igreja que deveria ser coluna e baluarte da verdade.
esta igreja foi preservada por Deus de forma miraculosa ao longo de quase 2000 anos. E é isso que nós iremos estudar a partir de segunda que vem. Por hoje, confia no Senhor. Ele entende a sua história, Ele sabe a tua vida, Ele sabe tudo sobre você. E assim como foi lá visitar João e não se esqueceu de João, Ele não se esqueceu de você. Prezado amigo, Jesus nunca se esqueceu de você. Em todos os momentos da sua vida, Ele vai estar sempre presente. Nada acontece na sua vida que Deus não saiba. Os olhos do Senhor estão atentos aos seus filhos. Hoje, descansa na graça e na bênção do Senhor, na confiança de que Ele vai cuidar de você em todos os momentos. Ora comigo. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado por essa confortante mensagem, por sabermos que o Senhor nos ama e tem cuidado de todos nós em todos os momentos. Especialmente nesse dia, nos dirija, Pai, nos protegendo e nos guardando, e que a Tua bênção acompanhe a nós e os nossos familiares. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.